Buenas tardes para todos y bienvenidos a esta sesión de Diálogos ALADA Brasil. Tenemos el gusto de tener la sesión de inmigración de China por parte del doctor Daniel Veras y quisiera darle la palabra primero a nuestro secretario general que nos acompaña hoy, Jerónimo Delgado, y luego al presidente de ALADA Brasil, André Bueno, para dar un saludo de bienvenida y de inicio. Muy bien, los protagonistas hoy están en Brasil, no acá, entonces no es mucho lo que voy a decir. Profesor André, muchas gracias nuevamente por organizar este ciclo de conferencias de Alada Brasil. Y profesor Daniel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿vale? No quito más tiempo. Profesor André, por favor, continúe usted. Eu só quero reforçar os agradecimentos à Lada, a você, professor Jerônimo, a Tatiana, sempre dando suporte, sempre fortalecendo as atividades do Brasil. E dizendo que hoje eu tenho o grande prazer e a honra de receber aqui o meu colega e meu amigo, Daniel, né? Daniel é professor na Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro, um grande estudioso de China, de imigração chinesa, atua durante anos na China, né? Tem projetos muito consistentes e muito ricos nesse sentido, e ainda por cima é o vice-diretor da Alada Brasil, né? Ou seja, uma pessoa para lá de qualificado em todos os sentidos para conversar hoje com a gente um pouco mais sobre esse tema tão rico e ainda tão pouco conhecido que é a imigração chinesa no Brasil nessa época, nesse período mais contemporâneo, né? Uma coisa com a qual o Daniel tem conversado recentemente, né, ao público brasileiro e que hoje a gente divulga, né, no aspecto mais amplo aqui dentro da Alada, né? Dani, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, é um grande prazer estar aqui com vocês, é um grande prazer fazer parte da Alada, uma associação tão ativa e importante para a aproximação da nossa região com a China, né, e com o Japão, com todos os países da Ásia, e vamos promovendo esse intercâmbio entre as nossas regiões, e para que seja cada vez mais próximo e próspero também. Muito obrigado. Gostaria de salientar que eu sou também professor do curso de pós-graduação em China Contemporânea da PUC Minas. Bom, eu vou compartilhar a minha apresentação. Aqui vocês veem? Perfeito. Tá bom. Então, aqui, a minha apresentação tem como título, né, Imigração Chinesa, Espalhamento, Mitologia da Terra de Origem e Promessa de Retorno. Por que que eu estou ressaltando essas três características? Porque essas três características, né, tanto o espalhamento quanto uma mitologia da terra de origem e uma promessa de retorno, são no que consistem uma diáspora, que é um termo que vem do grego antigo, diáspiro, que significa o espalhamento das sementes. E isso porque, assim, muita gente usa esse termo, a diáspora chinesa, por exemplo, como sinônimo de imigração chinesa. Porém, não é exatamente a mesma coisa, porque quando você usa esse termo diáspora, ela tem uma dimensão simbólica muito mais forte. Então, por essa razão, eu trago esses três elementos para que isso se torne mais forte e mais nítido, né? Então, a diáspora, que é um assunto muito tratado por Stuart Hall, pelo Adam McCown, em outros autores, né, identificam que essas três características estão presentes em vários grupos migratórios, porém nem todos, né, como esse termo ele é muito vinculado ao povo judeu, por exemplo, mas também aos armênios, aos italianos, os africanos. Porém, nem todo o povo migratório é uma diáspora, por exemplo, os ciganos, porque os ciganos carecem dessa mitologia da terra de origem, né? Não tem essa promessa de retorno. E quando eu falo em promessa de retorno, eu não estou falando que necessariamente precisa retornar fisicamente, né? Esse é um retorno que pode ser também no nível simbólico
e também de outras formas. Por exemplo, imigração chinesa sempre foi um tema muito sensível para o governo chinês, não só do governo chinês agora, né, que você tem um Estado de Constituição socialista, como também na época da República da China, como também na época do fim do Império, porque em todas essas épocas, um contingente populacional que sai do seu país, ele vai ser mal visto. Por exemplo, quando a gente fala de China, a China é um país de cultura milenar, extremamente influenciado pelo meio rural, né? Tem uma cultura rural muito forte, e que você se desgarrar da terra é como um tabu, um tabu antropológico, né? Se você pega, né, todo o estudo do Fei Xiaotong, vai ficar claro, né, o apego que o chinês tem à sua terra natal. E isso, mesmo que esse chinês esteja fora há muitos anos, ele vai manter isso, né? Então, anteriormente, os chineses que emigravam, eles eram tidos como traidores da pátria, né? Isso na passagem do século XIX para o XX, né, que você tinha aí a iniciativa Cule, efervescente, né? Você tinha aí um período de substituição de mão de obra escravizada no continente americano, principalmente vinda da África, e que vê no trazer trabalhadores asiáticos uma alternativa, né? No caso brasileiro, que tinha um intenso debate racial também em jogo ali naquela ocasião. Enfim, os trabalhadores asiáticos se constituíram como uma opção, né? Além destes, né, que você tinha pelo mundo, né, você tinha essa iniciativa Cule, que esse nome Cule vem do idioma Gujarati, né, e que se refere à casta social hindu dos Sudras, agricultores, né? E os Kulis, eles desempenharam diferentes papéis em diferentes regiões do mundo, né? Se você tem ali nos Estados Unidos, no Canadá e no Panamá, construtores de estradas de ferro, no próprio Panamá também construtores do Grande Canal. Você tem também no Peru, extração de guano, né, que é matéria orgânica de gaivota. No Chile, na África do Sul, na Austrália, mineração. E você tem alguns chineses também que desempenharam funções comerciais, que se constituíram em poderosas burguesias comerciais, como no México ou na Indonésia, né? Então, você tem aí uma diversidade, né, dessa diáspora chinesa pelo mundo, né? Enfim, esses chineses eram um assunto sensível na própria China, porque elas, de uma certa forma, tiram a face do governo, tiram a reputação do país que não conseguiu manter essas pessoas lá e oferecer boas condições de vida. Porém, isso começa a mudar na passagem do século XIX para o XX. A partir de que momento? O retorno, de que forma? Bom, o retorno ele se dava também no caso de falecimento, porque os chineses sempre tiveram essa crença que é ruim se ele for enterrado, por exemplo, fora da China. Então, já havia empresas especializadas em repatriar corpos de chineses de volta para a China, né? E o principal motivo de retorno é em forma de remessas financeiras. Então, aí, a partir do momento que esses chineses no exterior começam a enviar dinheiro de volta para a China, para suas terras natais,
né, suas províncias, vilarejos e tudo mais. O que acontece? Há uma reformulação desse conceito, há uma criação de uma identidade do chinês ultramarino, né? Então, você tem categorias como Huaren ou Huaqiao, que significa o quê? Chinês no exterior. Ele é chinês, mas ele está no exterior. Né? Tem o Zhongguoren, que é o chinês da China. O Huaren, Huaqiao, que é um chinês que está no exterior e que manda remessas de dinheiro de volta para casa. Você também tem uma outra identidade, que é o Huai. O Huai, ele é o chamado, que a gente chamaria de descendente de chinês, né? Muitas vezes, nunca esteve na China e tem acesso à China através dessas narrativas mitológicas de origem, né? Ao que é transmitido na tradição oral ou escrita sobre esse país, a grande China, né? E que muitas vezes eu até assim, eu tenho amigos descendentes de chineses, né? Uma amiga minha de São Paulo, a gente estava num jantar na China, né? E os chineses foram falar com ela, você é do Brasil? E aí perguntam para ela assim, qual é o seu Laojia, né? Qual é a sua velha casa? Aí ela fala, Guangdong. Só que ela veio de São Paulo, ela como pessoa. Mas o que ela responde para esses chineses é que é a província de Guangdong, quer dizer, família, os ancestrais vieram dessa província. Então, quer dizer que você tem um manter-se chinês, né? Uma noção de se manter chinês, mesmo que você esteja no exterior. E com isso, você não só mantém essas pessoas como sendo chinesas, né? Você devolve face, você devolve reputação para o governo que for ali, né? Como também você consegue também ter um certo controle sobre esses chineses no exterior. Afinal de contas, eles ainda são chineses. Pois bem, então minha apresentação, ela levando tudo isso em consideração, a diáspora, esses movimentos migratórios, né? Eu parto de um ponto de vista dialético que considera um movimento de parte da população chinesa deixar o país, o que se chama fatores de expulsão ou push factors, né? Algo assim. Um fator de atração, no caso brasileiro, que é o caso que eu estudei, né? E a síntese do processo, que é o surgimento de uma comunidade sino-brasileira, que já é diferente do que havia na China e que também vai constituir uma parte do povo brasileiro, que o povo brasileiro pode-se dizer que ele é assimilador, né? Não sem conflitos, obviamente, mas ele tem essa característica, né? E pega também essa questão dos retornados, né? O que chama Guiqiao, né? Que chama o Haigui, que significa tartarugas marinhas que voltam para casa a nado. Então, meu estudo foi eu comecei esses meus estudos na década de 2000 para o meu doutorado em ciências sociais, e eu defendi em 2008 na PUC São Paulo, e lá eu quis estudar justamente esses fenômenos. Após esse período, né, eu morei na China, onde eu era professor da Universidade de Hubei. E aí, como estava fora do Brasil também, e como
o ambiente digital foi avançando, eu também comecei a estudar como se colocam os descendentes de asiáticos no ambiente virtual. Então, eu comecei a estudar um pouco também as redes sociais, páginas de asiáticos brasileiros no Brasil. Aqui no Brasil é em português, então, de pessoas que são brasileiras e se veem como tal, e que se colocam a sua herança asiática. E por fatores que a gente pode ver mais adiante, né, o grupo predominante é japonês, porque a comunidade japonesa no Brasil é o paradigma de imigração asiática no Brasil hoje em dia, por serem mais numerosos, né? Enfim, embora haja essa predominância da comunidade Nikkei, há também assim descendentes de chineses em várias páginas e grupos também, né? Então, pega essa questão do retorno, que também ela é abordada pelo Abdelmalek Sayad, também sobre fenômenos migratórios. E, por fim, atualizando questões sobre sinofobia, uma questão contemporânea. Bom, então, como eu disse, eu pego nessa questão do conceito de diáspora, que é caro para mim, porque ele envolve uma dimensão simbólica, ele não está resumido a apenas uma migração, né, física, né, que envolve essa dimensão simbólica também. Se você for estudar também processos migratórios, é interessante você ver também que há uma questão econômica, né, que aquilo que Karl Marx chamava em O Capital de exército industrial de reserva. Então, por exemplo, se você pega a região da Europa e Ásia, na passagem do século XIX para o século XX, é uma região de grande contingente populacional que não encontrava trabalho e que, por isso, exportavam pessoas, né? Você tem na Europa a tardia unificação da Itália e a outra da Alemanha, que deixou centenas de pessoas sem terras, sem emprego industrial também, né? E também você tem a Ásia, na China, você tem a decadência da dinastia Qin, também você tem essa questão, né, das revoluções republicanas que ocorrem ali, né? Em 1911 a China se torna uma república, e depois, em 1949, a Revolução Chinesa, né? E aí você tem também no Japão, que foi um grande exportador de pessoas, a restauração Meiji também desempenhou um papel importante, porque havia um empobrecimento da população e também muitas pessoas que não encontravam colocação e inseridas na pobreza. Muito importante também, né, que quando você fala em identidade brasileira, sempre é um assunto muito complexo, porque existem várias identidades, né? Mas a questão é que como esse caráter brasileiro pode incluir também os asiáticos e seus descendentes. E para isso eu recorro às teorias, né, do Jeffrey Lesser, que sempre chamam a atenção a respeito do caráter de eterno estrangeiro dos asiáticos e seus descendentes, onde é sempre uma expectativa de que não falem português ou que as pessoas tenham liberdades para fazer piadas com eles, né, e fazer provocações, né? E também como se esses descendentes de asiáticos fossem algo à parte do resto da sociedade, né? Então, é uma identidade que está sempre tendo que ser negociada, né? E sobre a inserção, né, desses chineses na sociedade brasileira,
A teoria de Sigmund Freud, né, no mal-estar da civilização, vai falar a respeito do narcisismo das pequenas diferenças, que consiste em problemas que são, assim, por exemplo, os problemas culturais maiores que você encontra em comunidades de imigrantes, eles são muito mais entre sociedades de cultura próxima do que entre sociedades de culturas muito diferentes, né? Então, você tem comunidades de raiz latina no Brasil, por exemplo, ou você tem comunidades de origem asiática, ou dois povos vizinhos do Oriente Médio, porque o que ocorre, por que ocorrem esses problemas maiores é o fato de que há um medo de ter a sua identidade confundida com a identidade do outro, né? Eu ressalto também a obra de Eric Hobsbawm e também Benedict Anderson, que eu não pus aí, porque esses autores, embora de formas bastante distintas, ressaltam a questão da artificialidade das culturas nacionais, que muitas vezes vem a responder necessidades de uma classe social dominante, por exemplo. E, obviamente, Edward Said tem a sua contribuição, porque ele sempre nos torna vigilante sobre os perigos de estudar povos asiáticos, e sabemos que é uma tendência também no nascimento das ciências da antropologia e de várias outras, de simplificar povos asiáticos e suas culturas e colocá-los, povos tão diferentes, debaixo de guarda-chuvas, do mesmo guarda-chuva, né? Então, há alguns fatores dentro da própria China que merecem destaque. Contemporaneamente, deslocamento de população na China é algo controlado, né? Você tem os sistemas de hukou. Sistemas de hukou controlam o deslocamento das populações hoje em dia, né? Agora você pensa tradicionalmente, por exemplo, a passagem do século XIX para o XX, você tem aqui sempre um deslocamento do oeste para o leste. Então, a região costeira sempre foi a mais populosa. Perfeito. Aí, quando você fala em diáspora chinesa, você tem que entender que, assim, pelo mundo, a característica mais proeminente da cultura chinesa é da China meridional, quer dizer, sul da China. Então, por exemplo, quando você vê Chinatowns nos Estados Unidos, no Canadá, em Londres e outras paradas, né? Você vê impresso ali um forte caráter de sul da China e não de norte da China. E por quê? Porque o sul da China, ela é uma região exportadora de pessoas. Já era no fim da dinastia Qing e é até hoje. Então, por exemplo, se você pensa na decadência da dinastia Qing, você tem ali, por exemplo, se concentrando em Guangdong, Fujian, essas áreas, e mesmo a ilha Taiwan, você tem um grande contingente populacional. Então, ali se faziam sentir os problemas sociais da crise econômica, né? Então, muita criminalidade, prostituição, jogo, né? E você tinha ali, ao mesmo tempo, uma característica positiva, que é a abertura para a vibrante economia do Pacífico. Então, é isso que significava também acesso a outros países. Então, uma região aberta. Então, por isso, a maioria dos chineses no exterior
eles são dessa região. É por isso que isso, quando você fala em diásporas chinesas, elas têm um pouco de cara de sul da China. Por essa razão, muito mais gente emigrou desta região, não em outras, né? Tem minoritário também de outras, como o Porto de Tianjin, também aqui no norte, porém é diferente, né? Muito mais Guangdong, Fujian, essas regiões. E o Brasil se tornou aí um polo atrativo de imigrantes para o mundo todo, né? Eu pego na minha pesquisa o caso de São Paulo, porque o caso de São Paulo foi importante por causa de sua economia. Em que sentido? No início do século XX, se abrem os ciclos do café, né? Abrem os ciclos do café, economia cafeeira, e começa a industrialização do estado de São Paulo, né? Principalmente da cidade. E isso atraiu mão de obra. Então, você tem aqui esse prédio, que é a antiga hospedaria dos imigrantes em São Paulo, que era um lugar de quarentena, porque as epidemias já eram uma preocupação. Nessa época, 3 milhões de trabalhadores passaram por ali, de 1888 até a década de 1970. Então, relativamente recente foi o fechamento desta hospedaria dos imigrantes. Então, você tem vários grupos que entram no Brasil. Em São Paulo, um caso interessante, né, que o Brasil, eu comentei inicialmente que havia a iniciativa Cooley, né, no início do século XIX, foi de 1810 a 1920, a iniciativa Cooley, mas que no Brasil não prosperou, né? E muitas são as razões, né? Uma delas é que houve missões diplomáticas chinesas vieram para o Brasil para negociar a vinda de trabalhadores coolies. Havia o debate racial, como a gente viu, né? Até o André Bueno tem várias pesquisas sobre isso, né? E tem várias questões, e não havia uma satisfação também sobre as condições de vida dos trabalhadores quando chegavam ao Brasil. Obviamente, existem alguns marcos da imigração chinesa, como 1812, quando foram trazidos os primeiros cultivadores de chá para o Rio de Janeiro, Jardim Botânico. Você tem também uma data que desde 2018 se tornou nacional, uma celebração, o Dia da Imigração Chinesa, 15 de agosto, que celebra a chegada do vapor Malange, vindo de Lisboa e que trazia dentro de si 107 trabalhadores chineses. Mas nada disso foi muito significativo em termos de diáspora chinesa que existe hoje. Por quê? Porque o que existe hoje de diáspora chinesa no Brasil, você tem aí em torno de 200, 300 mil pessoas, né? 200 mil, 300 mil pessoas, vindas em ondas desconexas e, basicamente, por iniciativa individual e que com forte traço empreendedor. Então, é disso que se trata. Se você for comparar com os japoneses no Brasil, eu posso dizer que os japoneses têm mais em comum com a imigração italiana, por exemplo. Em que sentido? Tanto a imigração italiana quanto a japonesa, elas foram, de certa forma, imigrações tuteladas, estruturadas governamentalmente, com empregos determinados, passagens pagas, grandes contingentes populacionais contemplados e enviados, por exemplo, no caso de fazendas de café.
Então, você tem aí, por exemplo, os japoneses, são 1,5 milhão de japoneses e descendentes no Brasil hoje em dia. A maioria destes no estado de São Paulo e no estado do Paraná. E bem diferente dos chineses, que tiveram esse caráter individual da imigração e que tem até hoje, continuam vindo. Aqui nesse lado direito, você tem um pouco o que saía no jornalismo em termos de caricatura sobre os debates raciais. Então, você tem aí uma caricatura sobre trazer trabalhadores chineses e como esses trabalhadores não brancos desafiavam os ideais raciais da elite brasileira, que queriam trabalhar rumo ao branqueamento da população. E por essa razão também não absorviam a população africana aqui já existente, né? E recorria a trazer trabalhadores europeus que muitas vezes não estavam satisfeitos com a condição de trabalho, muitos deles vindo de movimentos socialistas ou anarquistas que estavam em voga na Europa naquela época. Então, os trabalhadores asiáticos também lhes pareceram mais que eles chamavam de dóceis ou afeitos ao trabalho, né? Então, eu coloco aqui, em termos de diáspora chinesa, esse efeito pull and push e o Brasil não se verifica muito, né? Quero chamar a atenção para números também agora, né, que, de acordo com a Academia Chinesa de Ciências Sociais, há 35 milhões de chineses no exterior. Né? No Brasil, 300 mil, né? Mas a gente sabe que todos esses números são estimativas muito conservadoras, sim, por uma série de razões, né? E as principais são, primeiro, a chamada imigração indocumentada, né, que é forte. Na China, existem gangues de tráfico humano, né, os chamados cabeça de cobra, na província de Fujian, muito comum, né? E é como se fossem aqueles coiotes da fronteira dos Estados Unidos, né? Porém, na China, eles trabalham com enviar pessoas de barco. E tem um fato, no caso brasileiro, por exemplo, pouca gente conhece o fato de que muitos chineses entram via Moçambique no Brasil. Então, se você tem um chinês que entra via Moçambique, ele entra com o passaporte moçambicano. Então, isso tira um pouco da estatística. E se esse chinês ele vem antes de 1974, ele vem com um passaporte português, porque antes disso Moçambique pertencia a Portugal. Então, você vai tendo aí um déficit, né? Profesor, disculpe, apagó el micrófono. Si lo puede volver a prender, por favor. Perfecto. Ok, Muy eu bien. não sei onde parou. Espero. No, no fue mucho. Ah, No, ok. Tranquilo. solamente cuando Jerónimo habló fue que paró. Adelante. Ok, obrigado. Bom, então, essa questão, muitos chineses vêm de outros lugares, né? Então, se o chinês vem via Moçambique antes de 1974, ele vem com o passaporte português. Óbvio que se esse chinês vem da China continental, ele vem com o passaporte China continental. Se vem de Taiwan, ele vem de outro passaporte, vem com outro passaporte. Então, tudo isso tem que ser considerado nos números. Então, tudo isso faz com que não haja um número preciso
Então, tudo isso que temos são estimativas, né? Então, aqui falamos um pouco. Aqui eu compartilho com vocês alguma documentação que eu tive na minha pesquisa doutoral, exemplos da vida chinesa no Brasil. Inclusive, aqui é um bairro famoso em São Paulo chamado Liberdade, um bairro atualmente com disputas culturais muito fortes. Por exemplo, neste bairro existe uma tentativa de apagamento da história africana, que é até anterior à presença asiática. Esse bairro ficou famoso porque foi o primeiro lar de japoneses quando vieram ao Brasil. Desde a década de 1950, os japoneses foram saindo de lá e se estabelecendo em outras regiões. Porém, o marketing japonês ficou, as fachadas, escrever em japonês, estilo arquitetônico. E os chineses foram morar lá, coreanos. Porém, antes dos japoneses, era um lugar de descendentes de escravizados africanos. E a Praça da Liberdade era um lugar de execuções de escravizados fugidos. Até tem um caso famoso de um deles, que é o Chaguinhas, que ele ia ser enforcado nessa praça e a corda arrebentou 3 vezes. E a população pediu a sua liberdade. E por essa razão, você tem ali esse nome, Liberdade. E tem a Igreja dos Aflitos ao lado ali, que é uma igreja onde se reza pelas almas dos enforcados na época do fim da escravidão. Aqui você tem na foto comemorações do ano chinês, que aqui no Brasil, hemisfério sul, é pleno inverno na China, então não pode chamar Festival da Primavera, né? Então a gente chama de Ano Novo Chinês. Aqui você tem o município de Kutia, o templo Zulai, um grande templo budista construído por chineses. Aqui você tem existem muitas escolas de bairro que são escolas de bairro chinesas, né, onde preservam suas tradições. Aqui você tem uma escola taiwanesa no bairro de Vila Mariana. Aqui você tem, em frente àquele templo budista, você tem uma escola que foi a primeira a adotar a língua chinesa em seu currículo. A cidade de São Paulo tem publicações em língua chinesa, produzidas na cidade de São Paulo, essa da Missão Católica Chinesa, e há 2 grandes jornais, o Jornal Chinês da América do Sul e um jornal que chama Americana. E, de certa forma, esses meios, a mídia, né, refletem a diversidade de identificações também. Chineses em São Paulo são muito agregados pela sua vila natal, sua província natal. Aí você vê a quantidade de associações da vila natal que existem na cidade de São Paulo. Então, não existe a associação da China como um todo, existe a associação de Guangdong, a associação de Fujian, por província. Aqui você tem uma missão católica que ainda é uma organização, sociedade civil, de acolhimento a imigrantes recém-chegados e perdidos e não sabiam o que fazer, né? Então você tem tudo isso. Agora, olha que interessante as identificações. Por exemplo, o Jornal Chinês da América do Sul, ele defende o ponto de vista de Beijing. O Jornal Americana defende o ponto de vista de Taiwan. Então, você tem de certa forma, as tensões dos 2 lados do estreito
migram para cá também. Todo mês de outubro há um certo constrangimento, porque o consulado comemora o 1º de outubro e o escritório de Taiwan comemora o 10 de outubro. Então, isso exige também que a comunidade, de certa forma, se posicione e fica também um certo constrangimento. Aqui mais cenas, né? Aqui Missão Católica Chinesa, aqui Rua 25 de Março, famosa pela venda de eletrônicos. Eu vou correndo aqui para não faltar tempo. Aqui você tem pequenas escolas de chinês, né, espalhadas pela cidade. Aqui monges budistas de várias etnias, mas são brasileiros, mas que são monges budistas do templo. Aqui uma liderança importantíssima, o Padre Pedro, que é um chinês, que auxiliou muitos chineses recém-chegados e que fazem da missão católica chinesa um ponto privilegiado de encontro dessas populações. Então, isso é importante. E não exige que esses chineses fiquem católicos, se convertam, né? Então, é um ponto de encontro mesmo para ser chinês. Aqui, escolas de barro que preservam tradições chinesas. E aí, em 2008, por exemplo, você tem o governo chinês investindo mais no cultural, no soft power, quando entra o Instituto Confúcio, né, que é uma iniciativa do Ministério da Educação da China para espalhar-se pelo mundo divulgando cultura chinesa. Então, você tem isso aí. Aqui, né, o 15 de agosto, que eu comento, se tornou uma data comemorativa, embora não feriado. E hoje existe aí um projeto em São Paulo de criação de Chinatown no Brasil, o que eu acho bastante artificial, na minha opinião. E também, os chineses que eu entrevistei não veem isso com os bons olhos, porque, principalmente durante minha pesquisa de doutorado, entrevistava eles falavam que não sentiam uma necessidade de uma Chinatown no Brasil, primeiro porque não se sentiam perseguidos pelo restante da sociedade brasileira, e segundo, por não haver escala para isso. Se você tem um país inteiro, né, com 300 mil pessoas, né, um país inteiro como o Brasil, né, de mais de 200 milhões de pessoas, os chineses são 300 mil, isso é menos de 5% de todos os imigrantes. Então, você não vê uma necessidade de se criar, não há uma escala para isso, né? Porém, inclusive, em governos recentes do estado de São Paulo, tem havido uma tentativa de apagamento, por exemplo, da herança africana em favorecimento de heranças orientais. Por exemplo, em 2018, o nosso governador de estado mudou o nome da estação de metrô para Japão Liberdade, apagando a história africana do local. E, recentemente, houve um reconhecimento e que se chama a estação agora de Japão, África, Liberdade. E existiam projetos também de mudar nome de um bairro como Bom Retiro para Bom Retiro, Pequena Coreia, o que não faz sentido, porque esse bairro, além de coreano, tem também muitos gregos, muitos judeus, muitos nordestinos, então não cabe muito esse tipo de coisa, parece uma coisa artificial. Outra coisa que gostaria de colocar, né, como eu comecei a trabalhar com essas páginas na internet de asiáticos brasileiros, as discussões que ali ocorrem.
E, por exemplo, tem esse canal que eu estudei mais a fundo, que se chama Yobambu, que são de descendentes de asiáticos, que eles fazem uma discussão bastante interessante a respeito do conceito de minoria modelo. Minoria modelo é um conceito que ele surge na década de 1940, mas as pessoas ouviram falar mais dele na década de 1960, porque ele saiu no New York Times, e nesse jornal havia um editorial que falava a respeito do sucesso que os japoneses tinham nos negócios. Então, foi firmando, né, os asiáticos como uma minoria modelo, que realmente é mais uma face do racismo brasileiro. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que é um grupo que é visto positivamente, entre aspas, porque tem relativo sucesso econômico, extremo êxito educacional, sim, porém acaba isso sendo usado como justificativa contra os afrodescendentes. Por quê? Porque ele preconiza que, assim, olha, gente, esse é um grupo de não brancos que é bem sucedido. Por que que outros não serão também, né? Então, tudo isso conta, né? Mas, por outro lado, é um grupo que também é racializado no seu coletivo, que é negada a individualidade, como eu falei, né? É uma identidade de eterno estrangeiro para os olhos, principalmente do branco, que é o referencial, né? Que se coloca como referencial. É eterno estrangeiro de identidades que precisam ser sempre negociadas. Então, é sobre isso. Desde 1997, a China atrai agora esse retorno, só que agora físico, né? O que significa, né? Os guiqiao, as tartarugas marinhas, que voltam a nado para casa. Então, se esses imigrantes chineses saem, né, décadas passadas, por pobreza, por extremo controle governamental, agora eles voltam, porque o país é pujante economicamente, porque agora esse controle de que eles reclamavam, agora ele representa a estabilidade para desenvolvimento. Então, chineses começam a retornar, né? E até uma pergunta que se faz, muitos deles voltam para abrir empresas na China, né? Então, existe a pergunta, né? Volta como Haiguei ou como Haidai? Então, volta como tartaruga marinha ou como alga marinha? Então, fica claro ali que muitos não têm sucesso em sua volta e são engolidos. Se eles se tornam alga marinha, quer dizer, eles vão ser devorados, né? Não souberam se preparar aí no seu período de ausência, não mantiveram conexões, enfim, uma série de coisas, ou não foram bem nos negócios. E aí esse volta ao país sempre intriga. Existe um fenômeno nesse retorno que fecha o ciclo da diáspora, que é as crianças entre duas culturas. Então, como a gente sabe, existe uma tradição chinesa dos adultos entregarem a criação das crianças para os idosos. Então, muitas vezes essas crianças são cuidadas pelos avós e avós. Então, isso é muito comum na imigração campo-cidade, né? Do meio rural para a cidade. Então, muitas vezes essas crianças são criadas no meio rural, enquanto os adultos da família estão na cidade ganhando dinheiro. Muitas vezes essas crianças veem os pais poucas vezes ao ano, Spring Festival, né, Ano Novo Chinês,
poucas ocasiões. Porém, na imigração internacional ocorre também, e no Brasil, você tem aí crianças nascidas no Brasil, que são entregues para os avós na China, para serem criadas. Então, você tem aí um brasileiro nato, em termos de cidadania, você nasce no Brasil, você é um cidadão brasileiro. E aí, vão ser criados na China, como chineses, mas eles não sabem português, eles não... E a China não tem obrigação nenhuma para com eles. Então, você tem aí um problema cultural. E aí, por isso que esse material que vocês estão vendo é um material criado, ele é distribuído nos consulados brasileiros para essas crianças, para que elas conheçam um pouco do Brasil, cultura brasileira. Eu encontrei esse em Guangzhou, em Xangai também. É um material, né, do cartunista brasileiro Maurício de Souza, que visa introduzir esses jovens, porque aos 18 anos eles têm que optar se eles vão ser chineses ou brasileiros, porque a China não admite dupla cidadania. Então, tem que se pensar nisso, né? Então, para os que optam por se tornar brasileiros, aí eles têm que conhecer um pouco, eles têm obrigações militares e de outras ordens, e muito frequentemente se mudam para o Brasil, mas como estrangeiros, são cidadãos brasileiros, são crianças entre duas culturas. Aqui eu destaco para vocês páginas, compartilho, depois eu envio a apresentação, páginas de asiáticos brasileiros, e que comentam várias coisas, né? E concluindo, identidade chinesa é sempre um assunto muito complexo, né? Porém, porque tem o Zhongguoren, Huaren, Huaqiao, Huayi, República Popular da China, República da China, né, que é Taiwan, Hong Kong, Macau, dentro da China continental, 56 etnias, a majoritária é Han. Isso imprime um caráter forte Han também na cultura, né? Outra questão é a questão do isolamento e abertura da China são determinantes no processo migratório. Se você tem ali 1949, a Revolução Chinesa, é a primeira vez que elites intelectuais e econômicas emigram da China. Isso revitaliza a diáspora chinesa como um todo. E aí, quem não saiu vai ficar décadas ali isolado na China continental. Por isso que você tem o ingresso de taiwaneses no Brasil, de 1950 a 1980. Depois de 1980, abre-se a China, reforma e abertura, vão entrar mais chineses continentais no Brasil. Então, abertura e fechamento são determinantes, né? Então, aqui umas questões que eu já comentei, né? A questão do orientalismo, né? Imaginação, colônias, exploração, até um processo que afeta a nossa região, a América Latina, porque muitos dos relatos sobre nós que chegavam para a Europa eram fantasiosos, né? Então, a gente pode compreender também os relatos fantasiosos sobre o chamado Oriente, né? Que chegam na Europa, né? E aí, desde 1980, o Brasil se torna um país de emigração, isso é um fenômeno importante, havendo hoje mais de 2 milhões de brasileiros no exterior, Estados Unidos, Portugal, Japão, os maiores destinos, né? Isso é uma questão importante. E eu caracterizo os sino-brasileiros como uma comunidade fragmentada e heterogênea também, né? Falei disso, né? Que transforma a sociedade brasileira e que tem a perspectiva de retorno como
as tartarugas marinhas também, ou como remessas de dinheiro, enfim. E uma pequena atualização, a questão da sinofobia, né? Com a pandemia, você tem aí dados, principalmente nos Estados Unidos, muito sistematizados, sobre hostilidades contra chineses, né? Você tem uma associação Stop a API Hate, né? que envolve os asiáticos e nativos de ilhas do Pacífico, que são maltratados, né? Sofreram hostilidades, assassinatos, né? Também, ofensas verbais. Você tem aquelas chamadas Karens, que é um tipo de nome pejorativo para essas senhoras dos Estados Unidos, que são muito ferozes assim contra imigrantes, e até elas sempre maltratam imigrantes. São filmadas fazendo esse tipo de coisa. Você teve um caso, 2021, assassinato na Geórgia contra mulheres asiáticas, né? No Brasil, você não teve sistematização de dados, mas as notícias dão conta, os jornais dão conta de agressões em São Paulo, no metrô, né, contra asiáticos, depois da pandemia. Todas elas têm a ver com a pandemia e também, por exemplo, com a entrada de Donald Trump no governo dos Estados Unidos, também aumentou muito as hostilidades, né? Mas o que eu vejo como fatores da sinofobia pelo mundo, não só no Brasil, primeiro é a epidemia da Covid-19, que foi um fator contingencial, né? Mas um fator estrutural, que é o crescimento econômico da China. Então, a China, até 2030, vai se tornar a economia número 1 do mundo. E aí, é óbvio que as nações que são hoje hegemônicas estão reagindo contra isso. Então, por isso, você tem tudo isso, né? Então, a minha apresentação, ela procurou tratar aí num ciclo, né, para fatores de expulsão, fatores de atração, como essa comunidade chinesa se construiu aqui no Brasil, e Brasil e China, não nos esqueçamos que são países que têm um longo contato, que os portugueses já promoviam esse contato cultural através do comércio, né, entre as regiões. Os portugueses ligavam o leste da Ásia às Américas, e o Brasil foi um ponto privilegiado para isso. E também essa questão da perspectiva de retorno, que se dá das diversas formas, sendo com a ascensão econômica da China como uma forma mais literal, uma repatriação das pessoas, seja como uma forma simbólica, né, de sempre ser chinês, ou seja também remessas de dinheiro, ou seja mesmo sepultamento na China depois de mortos, né? E uma pequena atualização, a questão da sinofobia, que afeta a diáspora chinesa diretamente, né? Então, eu agradeço pelo tempo e atenção, estou à disposição aí para comentários. Muito obrigado. Bom, Daniel, a gente agradece por essa palestra riquíssima, né? Eu sempre gosto de ouvir você falar, principalmente por causa dessas questões do liberdade, né? De como a gente... É engraçado que, ao estudar história, a gente sempre acha que está tentando descobrir alguma coisa. Para quem, inclusive, ainda cultiva o mito da verdade, a gente vê que são reinvenções, são recriações, né? Que contextualizam, que, enfim, colocam em questão justamente o que é um projeto de estabelecimento de cultura. E aí, nesse sentido, tem uma pergunta que eu já queria te fazer, já faz um tempo, né? E eu achei bacana que você colocou isso, porque é o seguinte, como fica essa tensão entre a inclusão
do asiático na sociedade brasileira, porque quando a gente fala do asiático, claro, eu faço questão de frisar aqui que nós aqui sabemos a diferença de chineses, coreanos, japoneses, vietnamitas, mas eles são tratados como um conjunto dentro de um ponto de vista assim, de cultura brasileira, né? Ou seja, temos nós brasileiros, temos os outros. Como é que fica essa questão da inclusão? Se ao mesmo tempo que nós temos uma sociedade que, numa situação de crise, como foi a da Covid, despertou para uma xenofobia acesa, mas ao mesmo tempo, o caso de São Paulo me parece apontar para um processo de reconhecimento dessas heranças culturais dentro do Brasil, que é um fator positivo. Quer dizer, é uma situação dicotômica, porque, muito, como você muito bem colocou, ao mesmo tempo como há apagamento de um aspecto, mas há um reforço de um outro que parece indicar algo positivo, como acontece em Liberdade, como está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, também no bairro do Tijuca, onde a Associação Cultural Chinesa conseguiu inaugurar uma praça, né? Como Curitiba, que inaugurou uma estátua do Confúcio, né? De um dos maiores artistas chineses atuantes, inclusive, né? Não me lembro o nome, Wu Weishan, né? Ou seja, isso quer dizer, então, que, de uma forma ou de outra, nós temos iniciativas no sentido de reconhecer o papel dessas culturas dentro da sociedade brasileira. Mas essas iniciativas, elas sofrem com esse conflito, ou elas precisam passar por esse conflito? Enfim, o que você pensa dessa questão? Muito boa essa pergunta, né? Alô? Muito boa essa pergunta. Como esse reconhecimento das heranças culturais asiáticas. Eu acho que a tentativa que se teve em São Paulo, eu achei bastante artificial, porque nós não somos um país de multiculturalismo, né? Por exemplo, multiculturalismo, você pega o Canadá, e mesmo os Estados Unidos, né? Eles vão pegar, eles são na América do Norte, como todos, são muito interessados. Qual é a sua herança? Quantos por cento você é de japonês? Quanto por cento você é de italiano? Quanto por cento você é disso, daquilo, né? E eles falam dessa forma, sou um quarto sueco, sou um quarto indiano, né? Eles falam dessa forma, né? E brasileiro não tem muito isso. Inclusive, no Canadá, essa questão do multiculturalismo é muito centrada, por exemplo, ensino de línguas, né? Então, pouco preocupado com essa questão da língua oficial, como tem no Brasil, né? O Brasil é muito centrado nessa questão da língua portuguesa como unificadora, né? Centralizadora. E temos uma língua oficial. Os Estados Unidos, por exemplo, eles não têm, né? Não há nenhum documento lá que fale que o inglês é a língua oficial. E no Canadá, essa coisa do multiculturalismo preza muito o ensino das línguas de origem da família, né? Então, são processos diferentes. E eu acho que no Brasil tentou-se fazer algo semelhante, de uma forma aleatória, não sistêmica, não sistemática, e que gerou uma confusão, né? Essa coisa, vai chamar liberdade de bairro Japão Liberdade. Isso não faz sentido, porque ela não é só japonês, né? Aliás, japoneses não estão mais lá, só os prédios, né? E continua construindo prédio com layout japonês, mas eles não estão lá, né? Então, isso é muito complicado. Eu acho que nós não temos que ficar imitando essas fórmulas estadunidenses, canadenses. A gente tem um outro. Eu acho que a gente trabalha mais por assimilação. Por exemplo, todos falam o português, todos são brasileiros. Eu acho que é mais nesse sentido, né? Eu não acho que uma forma é melhor que a outra. Eu acho que o que condiz melhor seria manter os bairros assim como é liberdade só, é de todo mundo, né? Não Bom Retiro coreano, ele não é só coreano, ele é judeu também, ele é grego, ele é de várias formas de pensar, assim, é nordestino, né?
houve uma tentativa de apagamento, por exemplo, no Bairro da Liberdade tem uma feira de domingo, e eles tentaram banir, por exemplo, as barracas de acarajé, o churrasquinho nordestino, tentaram banir tudo isso lá, e tentar manter só o que era chamado oriental ali. Então, acho que são apagamentos artificiais e que muito determinados por uma noção de marketing, né? O marketing não é espontâneo, né? Por que não podemos ter a venda do acarajé? Por que não podemos ter o churrasquinho Sim, nordestino ali, né? acaba se transformando num processo de inclusão excludente, se é que isso é possível, né? Se para a Exato. gente incluir, a gente tem que excluir os outros, que são variações, e perdendo justamente a dimensão da riqueza cultural que compõe o Brasil, já que uma das coisas fantásticas que a gente tem é justamente o fato de a gente ter sido construído a partir de indígenas, negros, europeus, asiáticos, orientais, né, nesse caldeirão efervescente de culturas que era o Brasil colônia, né? Bom, só a gente vê, a gente come arroz, pastel, soja, laranja, tudo isso vem da China e, no entanto, a gente não se conecta com esse passado, né? Mas é uma questão muito pungente, né? Porque a gente vê nesse sentido esse momento crucial, que eu acho que é um desafio bem interessante, inclusive, desse renovado interesse pela Ásia, desse renovada vinda pela Ásia, né? Porque eu penso que esse contexto de crise, inclusive, ele evidencia a nossa dificuldade de lidar com essa nova realidade global também, né? Como até o pessoal estava comentando aqui no chat, né, o Alejandro, poxa, a gente nunca teve tantos cursos de mandarim, a gente nunca teve tanta gente assistindo dorama, coreanos, chineses, japoneses, a gente nunca teve tanto interesse e um interesse espontâneo, né? E ao mesmo tempo parece que a gente vive um contexto bipolar, porque as pessoas estão vendo essas séries, estão aprendendo esses idiomas e estão indo para a rua votar em políticos que dizem vamos expulsar todos os diferentes, vamos acabar com as diferenças. É uma coisa bem doida, né? Não sei, Certeza. mas me Acho parece. também, se eu posso acrescentar uma coisa, Claro. que isso tem a ver com o processo de minoria modelo também. Por uma certa razão, agora esse marketing é porque acredita que essa identidade asiática agrega valor. Uma identidade nordestina não vai agregar. A identidade africana não vai agregar. Então, ela está fora, né? Então, também aumenta a oposição entre esses grupos não brancos. Eu acho isso também um fenômeno que ocorre. Muito bem colocado, sim, concordo plenamente, porque a minoria modelo acaba invertendo o paradigma orientalista, né? Ou seja, eles não são mais os inferiores, mas agora eles são um tipo diferente de superior que nos interessa dentro de um dado contexto. E aí você se remete ao estereótipo do velhinho sábio que sempre dá conselhos, do asiático que sempre sabe artes marciais, enfim, é, é um longo trabalho que a gente tem, né, para Sim. fazer. Tenho mais uma pergunta aqui, né? Prometo que a gente já te libera, Dani, mas o Alejandro está perguntando especificamente em relação aos chineses, como é que você percebe essa questão dos atributos negativos positivos, né? Ou seja, eu acho que ele está fazendo uma pergunta bem específica, porque em relação à questão de minoria modelo, inclusive, né? Porque de uma forma ou de outra, e pegando o gancho da pergunta dele, de fato, nós temos experiências com japoneses que já vem da década de 70 e 80 por causa de carros eletrônicos, etc. E tal. Temos experiências com os coreanos que vêm no mesmo sentido e por causa agora também de um movimento de K-pop, de toda uma divulgação de uma cultura coreana que tem um mass media muito importante. E o caso específico dos chineses, ainda mais que você colocou uma coisa bastante importante, os chineses que vêm para cá vêm divididos também. Pode ser que muitas vezes se juntem aqui, mas pode ser que eles reproduzam também problemas específicos, né, que eu acho que não acontece no caso dos coreanos, porque quase todos os coreanos que vêm para cá são da Coreia do Sul. Eu nunca vi um coreano do norte, né? Mas no caso da China continental e Taiwan, isso é
é uma coisa que talvez fique evidente, né? Já tive a oportunidade de ler sobre isso que você está falando mesmo. Como é que você vê isso no caso específico dos chineses? Eu acho, por exemplo, você pega essa questão da pandemia, eu acho que exemplifica bem. Não afetou só os chineses, é como você disse, para a cultura geral, não sabe diferenciar quem é chinês, japonês, coreano, então todos os asiáticos como um todo acabam sofrendo a mesma retaliação, né? Inclusive, essas mulheres que foram assassinadas nos Estados Unidos, elas eram coreanas, mas a pessoa que matou, ela destinou ódio aos chineses. Então, para o mainstream, vamos dizer assim, não sabe ler as diferenças, né? E acaba repercutindo em todos. E por isso, essa é uma discussão que afeta a todos, né? Então, essa é a primeira coisa, né? Você fala a questão da Coreia, né? Por exemplo, essa questão do fechamento e abertura de um país para a imigração é fundamental. Por isso que nós não vemos norte-coreanos. Eu conheci só na China norte-coreanos, que lá você tem um intercâmbio grande, né? Tem bolsas de estudo para norte-coreanos. A única vez na minha vida que eu vi norte-coreanos. Não imigram, você não vai ver, né, muito. Então, o fechamento do país também é determinante. Então, a China mesmo, em determinados momentos de fechamento, né, não vai nos possibilitar ver esses chineses, né, também, né? Peraí, me perdi agora. Você estava falando mais de... Da questão de como eles são, como os chineses são percebidos, se são ou não percebidos como Ah, minoria então, modelo, dessa questão da recepção deles como uma nova etnia asiática dentro do contexto social cultural brasileiro. E as questões que isso traz, né? Que sempre confusas, né? Chineses são dedicados, chineses não são. Chineses produzem produtos baratos, chineses têm produtos muito legais. Enfim, né? Esse jogo realmente complicado de pensar se eles estão inseridos nesse quadro de minoria modelo ou não e como processo, né? interessante, né? Porque, por exemplo, o que já vi, eu não sei se haveria uma iniciativa, principalmente do governo de São Paulo, por exemplo, fazer um bairro pequeno na China, né? Agora tem Chinatown, né? Porque, assim, mesmo que não haja uma diferenciação, mas quando se fala em China, o que acontece? São sentimentos diversos. Tem tudo isso que você falou, o mito do sábio, do povo diligente e trabalhador, tem tudo isso. Porém, quando se trata de governo chinês, aí é desconfiança, né? Assim como está ocorrendo com russos hoje em dia, por causa do conflito da Ucrânia, né? Tudo que é desse lugar é rechaçado, né? E ocorre também com a China, enfim. A China tem uma dificuldade de firmar sua imagem internacionalmente. Ela consegue firmar, mas em países que atuam diretamente, países africanos, né, que estão mais presentes e realizando obras de desenvolvimento, né? Por exemplo, o Paquistão também, né? Porém, então, o que chega muito para o... Eu vou agora jogar Brasil Ocidente, né? Chega para o Ocidente, inclusive o Brasil, é a questão dos meios de comunicação, que já vem uma visão filtrada por Estados Unidos, por Inglaterra, que estão perdendo sua hegemonia e que abertamente fazem campanhas contra. Então, a China é admirada pelo passado, né? A China é admirada pelos feitos, né? Pelas glórias do passado. Porém, a China de hoje em dia é rechaçada. Eu acho que existe uma dualidade nessa percepção, né? Passado valorizado, presente desvalorizado. Aquele chinês que é dissidente, que é bem visto, ao passo que o chinês que é do governo, assim, é mal visto. Acho que isso ainda é comum por essa influência de mídia anglófona que ainda temos. Não temos muitos jornalistas nossos na China, por exemplo, que podem mudar essa visão. Então, o que chega da China é filtrado pela mídia anglófona. Então,
isso afeta esses ataques a chineses, que acabam repercutindo em coreanos e japoneses, se dá por essa forma também, né? De visão filtrada de um povo que não condiz com nossos interesses, essas visões, mas nós adotamos essas visões e reproduzimos o preconceito. Então, eu acho que está passando por aí. Acho que a hora que nós tivermos quadros cada vez mais assim de estudiosos de China brasileiros, que não ficam só traduzindo, né, o que os anglófonos falam, né? Jornalistas que estão lá e que podem oferecer uma compreensão direta, né, maior sobre o assunto, eu acho que a visão começa a mudar, porque os governos se entendem muito bem, mas chega a população às vezes com uma visão filtrada aí pelos Estados Unidos, vamos dizer assim. Isso reflete em preconceito. Tá ótimo. Dani, então, como a gente tinha combinado, né, não vamos te segurar mais, mas muito obrigado pela tua presença aqui, pela sua fala muito esclarecedora e sempre muito enriquecedora, né? É muito bom ter você como amigo, um colega, uma pessoa que eu trabalho junto, viu? Obrigado de coração mesmo. Eu convido então o Jerônimo e Tatiana a retornar, né? E informo os nossos convidados que estão aqui que semana que vem teremos também o nosso próximo encontro sobre história da África, né? Com o professor Guilherme da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Mas passo a palavra a Tatiana e Jerônimo, mas Dani, muito obrigado mais uma vez por tudo. Obrigado, Tatiana, obrigado, Jerônimo, por essa tarde maravilhosa. Obrigado. Daniel, André, muchas gracias. Sí, la próxima semana, el 15 de agosto, tendremos una sesión sobre África. Los esperamos, estaremos compartiendo por redes toda la información. Excelente la presentación, profesor Daniel. Muchas gracias y un feliz día para todos. Muchas gracias a las personas que también se integraron a la sesión. Gracias. Feliz día. Adiós. Hasta luego. Hasta